noite, queridos ouvintes. Sou Cláudio Garcia, terapeuta e apterapeuta holístico. E o tema de hoje será sobre problemas e soluções emocionais. Como faço o tratamento, como verifico os problemas, tudo para ajudar o nosso cliente. Deixo aqui os parabéns ao Josival, nosso apterapeuta, que está fazendo aniversário hoje. Que tenha muita saúde, muita luz e muitas abelhas na sua vida, né Josival? Bom, hoje como não trouxe ninguém para entrevistar, vou fazer uma auto-entrevista. Como é que será essa auto-entrevista? Eu vou me perguntar e vou me responder, certo? Vou fazer aqui que nem o Faustão. Ele pergunta e responde. Bom, e se der tempo, eu abro o telefone para vocês, ouvintes, fazerem qualquer entrevista comigo. Ou qualquer pergunta, tirar qualquer dúvida. Mas eu quero aqui dizer como que eu faço os meus trabalhos com os problemas emocionais. Primeiro eu tenho que saber qual o problema como que nós conseguimos descobrir o que você tem na amnésia. Como é que é feita essa anamnésia? Eu pergunto, entra na minha sala, eu faço as perguntas. É um local que é totalmente assim, por exemplo, tem que haver uma confiança, uma transmissão de energia entre os dois, para que eu consiga verificar exatamente qual o seu problema. Bem, essa energia, ela tem que ter total confiança. Por exemplo, quando eu estou conversando com a pessoa, todos os assuntos que entram ali na sala, ficam ali na sala e ninguém fica sabendo lá atrás. Nem minha esposa, nem meus filhos, nem minha secretária, ninguém. Então, é só dessa forma que eu consigo transmitir segurança para que a pessoa converse comigo sobre qualquer assunto. Assunto, por exemplo, relacionado a sexo, assunto relacionado a comportamento, assunto relacionado, por exemplo, com os amigos, com a família, com os pais. E aí, quando eu consigo identificar esses problemas, que na verdade não é somente um, são vários problemas que as pessoas trazem para a gente. Aí eu consigo verificar qual floral que eu posso dar para a pessoa. Eu inicio sempre com o floral. Por que o floral? O floral é um elemento, um componente, né? Não é remédio, mas é uma essência que aumenta o astral da pessoa, aumenta aquela energia da pessoa. É um elemento totalmente energético, que a pessoa se equilibra, nem muito para mais, nem muito para menos, mas mantém um equilíbrio, onde a pessoa consegue ter decisões, consegue ter comportamentos, consegue ter motivos que façam que ela tome a decisão correta. Nem sempre pode ser a melhor para os outros, mas é o melhor para ela. E ela consegue, com o floral, visualizar isso, né? Vamos dizer assim, a pessoa está estressada, né? Que é muito comum hoje, né? Porque estresse no trabalho, em casa, no trânsito. Se a pessoa está estressada, possivelmente está nervosa. Briga com pessoas próximas no trabalho, nada dá certo. Acha que está sendo perseguida, fica desconfiada, acha que está sendo traída, às vezes, né? Não é sempre. Isso aqui não é uma regra, tá? É mais ou menos o comportamento que nós vemos nos nossos clientes, naquilo que acontece, tá? Às vezes não tem uma relação sexual adequada com o marido ou com o companheiro. Por quê? Não consegue ter preliminares. A pessoa está estressada, está nervosa, chega em casa
cansado, ainda tem que ouvir, ou se for a esposa, ouvir ainda queixas do marido, se for o marido, ouvir queixas da mulher. De que forma vai ter uma preliminar, de que forma vai ter um sexo bom, um sexo decente, um sexo com amor, né? A raiva, o nervoso, o estresse, a insegurança não permite que faça isso. Veja que uma coisa leva a outra. Tudo porque ficou estressada. Vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que atendi. Não cito o nome, mas eu e ela sabemos hoje que ela está feliz, tá? Uma jovem, solteira, teve várias enfermidades, estava infeliz no trabalho porque tinha coisas em excesso para fazer. Aí já começou a ficar estressada por causa de excesso de trabalho, né? Sua mãe era inválida, cabendo a ela sustentar sozinha as irmãs mais jovens. Olha que nós temos mais um estresse aí, mais um problema. Ao procurar para o tratamento, ela estava quase nos fins de suas forças, quer dizer, ela se sentia esgotada física e mentalmente. Ela estava assim, a ponto de dizer, não aguento mais, né? Aí sofria palpitações, via pontos negros diante dos olhos e seus ouvidos uniam continuamente. Tamanha era a sua exaustão física e mental, que ela sentia não poder aguentar um minuto sequer a mais. Apenas com florais resolvemos os problemas. Por quê? Porque fomos verificar nessa conversa com ela da onde surgiu esse estresse todo. Como que ela chegou a esse ponto de estressado? Lógico, uma pessoa que tem problema na família de doença, tem os irmãos para cuidar, provavelmente o pai se ausentou, já era falecido, não me lembro aqui o que aconteceu, mas eu acho que o pai dela tinha abandonado eles na infância, tá? Então essa pessoa que era mais velha se sentia na necessidade de assumir tudo aquilo. E como a regra da vida diz, cada um tem que assumir a sua necessidade, cada um tem que assumir o seu problema. Mas ela assumiu de todos. Assumiu da mãe que estava doente, assumiu das crianças, dos irmãos mais jovens, e isso lhe trouxe um baita de um estresse. Deixou ela exatamente exausta. Aí eu não vou dizer aqui o floral que eu dei para ela, porque isso aí é uma coisa assim... antiética, né? Porque na sequência da conversa com ela, eu dei aproximadamente uma coisa, por exemplo, para o estresse, para a ansiedade. Eu dei um floral, por exemplo, para que ela mantesse o equilíbrio, que não se sentisse mais esgotada, né? Então, eu fiz um preparado com uma essência de 7 florais para ela, né? Até mesmo aquele floral da indecisão, porque tinha hora que ela queria até largar o emprego, largar tudo e abandonar, mas essa decisão é ela que tinha que ter tomado lá atrás. Por exemplo, eu vou fazer o que eu posso, não o que eu não posso. O que eu não posso, eu não tenho como fazer, tá? Então, esse foi um exemplo que eu dei de uma cliente que teve lá, e com certeza várias pessoas têm esse mesmo problema, né? Várias pessoas têm essa mesma questão. Por isso eu dei um exemplo que é genérico, né? Mas muitas pessoas têm esse problema. Bom, vou lembrar aqui que atendemos no Centro de Terapias Naturais, que fica na rua Seu Corá 2367, no Alto da Lapa, Zona Oeste de São Paulo. De segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. Pelo telefone, anote aí, 3021 9140, e pelo celular do WhatsApp, 98902 9112.
ou por e-mail. Mande um e-mail lá para Terapias, diga seus problemas que eu faço, se você me mandar todas as suas características, todos os seus problemas, eu elaboro um floral para você tomar, né? Se você estiver muito longe lá da Lapa, senão eu preferia que você fosse lá, fizesse uma consulta comigo, com outro terapeuta floral lá, porque isso ajuda muito, mantém o equilíbrio. Bom, o e-mail é terapias@centrodeterapiasnaturaissp.com.br ou visite nosso site. Lá você conhece nossos terapeutas, nossas terapias que praticamos. Pelo site é www.centrodeterapiasnaturaissp.com.br e lá atendemos também com acupuntura sistêmica, auricular, Coriô, que é a acupuntura nas mãos, né? Florais de Bach e Saint-Germain, apterapia, hipnose clínica, massagens terapêuticas em geral, massagem com mel, docinho, hein? Psicologia, tarô e numerologia. Enfim, temos sempre uma terapia para cada problema, por isso somos terapeutas holísticos e tratamos o corpo e a mente por um todo. Nós nunca tratamos simplesmente o problema da pessoa. Vamos na raiz do problema, vamos solucionar o problema que trouxe lá de trás. E é por isso que a gente consegue resolver. Porque se você, como se fosse um remédio, estou com dor de cabeça, dá remédio para dor de cabeça. Mas a dor de cabeça não a dor de cabeça é uma consequência. A dor de cabeça, provavelmente, a pessoa está com problema de estômago, está com problema de nervoso, está com problema de estressado, dói a cabeça. Tem enxaqueca, dói a cabeça. Então, o que a gente vai? A gente vai na fonte do problema, para solucionar o problema, e não simplesmente a dor de cabeça. A dor de cabeça é um analgésico e vai para casa, não é assim que o médico faz? Isso. Então, é assim. Bom, lembrando que agora, todas as quartas-feiras, temos harmonização de Reiki. O dia todo, gratuitamente, somente levar 1 quilo de alimento para ajudar quem tem fome. E o alimento não perecível, lógico. Ligue e agende ou compareça, você ficará mais harmonizado e ajudará as pessoas que precisam. É bom sempre ligar e marcar, porque está tendo uma procura grande e como é gratuito, né? Todo mundo gosta de coisa de graça, até injeção na veia, né? Certo, Tomás? Bom, e também todas as segundas-feiras teremos a oficina de ansiedade, aquilo que a Suzy falou a semana passada aqui, onde se forma um grupo, né, de pessoas, e a terapeuta Suzy ensina a prática e a técnica de como controlar essa ansiedade. Tem exercício, tem exercício de respiração, exercício de conversa, para ver como que a pessoa, por que ela está ansiosa, tudo isso aí é um laboratório, né? A gente chama de oficina de ansiedade, mas é um laboratório que é feito com várias pessoas. Ali não se fala dos problemas, não se fala de nada, só como controlar essa ansiedade. Bom, outra técnica que uso para os problemas emocionais, que eu também gosto muito, é a hipnose clínica. Esta vai a fundo no problema. A hipnose clínica, nós vemos o problema um pouco mais além do que vê o floral. Por exemplo, vamos dizer que uma pessoa que citei anteriormente teve na infância, né, aquela minha cliente, ela teve na infância um trauma mal resolvido. E carrega consigo até hoje esse problema. Inconscientemente. Está gravado na cabeça dela. E aí, toma o floral, mantém o equilíbrio, daqui a pouco volta o mesmo problema. Todas as vezes que ela, se fosse o caso dela, tá? Não foi. O caso dela teve só o floral resolveu. Mas vamos supor que ela toma o floral, resolve o problema e daqui a pouco volta o problema. Toma, volta o problema. Então a gente vai a fundo, coloca a pessoa em transe, né? Transe é aquele estágio assim de
entre o sono e a realidade e o inconsciente. Então a pessoa fica assim, por exemplo, totalmente sabendo o que faz, não faz nada do que não queira, ela sabe o que faz, mas ela tem uma forma de olhar para dentro do seu cérebro e ver o que está gravado lá. Aquilo que normalmente, por exemplo, bloqueia, né? Vamos supor, essa menina, vamos supor que fosse um trauma, vamos supor que ela sofreu um assédio sexual na infância. Todas as vezes que ela fala em sexo, ela tem medo do sexo. Toda vez que ela falar, por exemplo, ou com o marido, ou com o namorado, não importa com quem, mas, por exemplo, toda vez que ela for praticar o sexo, ela tem problema. Aí vem aquele caso da frigidez, aquele caso, por exemplo, que ela não quer ficar com o marido, ela tem medo até de ir para a cama, às vezes, com o marido. Mas por quê? Porque todas as vezes que fala em sexo, ela lembra da adolescência onde ela sofreu esse assédio. Mas pode não ser assédio, pode ser, por exemplo, ela viu um ente querido que faleceu e toda vez que ela vê algum morto, ela tem esse problema. Então o que a gente faz? A gente vai lá, coloca a pessoa em transe, vai na raiz do problema, mostra para ela que aquilo foi um acontecimento e já ficou para trás, né? Então a gente consegue fazer com que ela perdoe a pessoa e se perdoe. Por que perdoar a pessoa? Ela perdoa a pessoa porque a pessoa agrediu ela, e ela tem que se perdoar porque ela deixou ser agredida, né? Inclusive essa semana não, eu tive um caso que a pessoa tinha raiva, brigava com a mãe, não se dava bem com o marido, uma coisa assim. O que aconteceu? Colocamos ela em transe e ela, na verdade, o problema dela era com o pai. O pai já tinha falecido, mas era uma família rígida, né? Uma família muito rígida, e o pai não conseguia dar um abraço nela, não dar um beijo nela. Por quê? Porque era muito severo, aquelas pessoas mais antigas, muito severo. Então, coloquei ela em transe, coloquei o pai na frente dela, falei para ela, perdoe seu pai. Seu pai, ele fazia aquilo para o seu bem, e ela fez aquilo, e ela falou, e a vontade dela, ela concretizou, que foi o quê? Dar um abraço e um beijo no pai forte. Essa minha cliente chorou que nem criança. Chorava, e não queria mais largar o abraço no pai, porque é isso que ela queria a vida inteira. Bom, enfim, saiu de lá muito legal, saiu de lá muito satisfeita, tá? E resolveu o problema dela. Bom, aí o que acontece? Quando a pessoa resolve o seu problema, segue a vida, deixa o passado lá no passado, resolvido, e segue a vida, não tem o rabo preso, ela segue com o seu gosto. Bom, eu queria dizer aqui, já que a gente falou sobre problemas emocionais, eu queria falar sobre o problema de segurança, né? E o problema de segurança, eu consegui aqui uma empresa que está nos apoiando, que é a Safe World Sistema de Segurança. Tem 30 anos no mercado e agora também fazendo monitoramento 24 horas para o seu conforto e segurança. Vai viajar? Não tem alarme? Ligue qualquer lugar do Brasil, peça um de nossos representantes. Ligue 3833-7222. Se for um caso de emergência, tem um sistema sem fio que você fecha o contrato de manhã e à tarde está sendo monitorado. Essa empresa garante esse trabalho. E ela está nos apoiando aqui, apesar de ser uma empresa de segurança, não tem nada a ver com terapia, mas tem com segurança, e segurança tem a ver com terapia, que a população toda vive com medo. Então você já sabe, precisou de alarme monitorado 24 horas? Ligue 3833-7222.
será bem atendido em qualquer lugar do Brasil, tá? Porque esse monitoramento é feito com chip, sem linha telefônica, então você consegue monitorar o Brasil todo. Bom, vou lembrar aqui mais uma vez que o Centro de Terapias Naturais tem lá nossos terapeutas e fazemos outros tipos de terapia, como a hipnose clínica, que eu acabei de falar, acupuntura nas mãos, acupuntura sistêmica. Ligue 3021 9140 ou no WhatsApp 98902 9112, que é o nosso celular e o WhatsApp. Então é 3021 9140, o WhatsApp é 98902 9112. E eu queria deixar aqui mais uma informação que se você não tratar os problemas emocionais, esse problema se torna físico, né? E se tornando um problema físico, você começa a ir ao médico e é remédio para cá, remédio para lá, e cada vez vira uma bola de neve. Isso aí vai aumentando. Por quê? Porque uma coisa traz a outra. Um remédio, ele faz bem para uma coisa, daqui a pouco ele prejudica a outra. Então, por exemplo, se você controlar o seu problema emocional, eu falo sempre que a pessoa tem dois caminhos para a doença. É a boca e a cabeça. A boca porque ela come mal, come errado e não tem uma alimentação boa. A cabeça porque pensa coisa errada, por exemplo, fica nervosa, fica estressada, como eu citei aqui o caso da nossa colega. Então, pense bem, tome floral, faça hipnose e quando tiver o problema físico, nós temos lá. Apesar que, por exemplo, tanto a acupuntura como a apiterapia, que a gente trata os problemas físicos, ela também trata o problema emocional. As abelhas tratam os problemas emocionais. As abelhas, aquela picadinha que ela dá, em alguns pontos que nós aplicamos, ela também ajuda no problema emocional. E ela ela é considerada inseto, né? Ela é um animal um inseto que tem muita energia, né? E a agulha também, a acupuntura, dependendo do ponto que tem pessoas que vão lá simplesmente para fazer a agulha, né? A aplicação das agulhas, e alguns pontos que nós fazemos a aplicação, a pessoa relaxa, fica tranquila. Quer dizer, é também um problema emocional que às vezes a pessoa tem e vai lá e relaxa tudo. E sai de lá muito bem. O Centro de Terapias Naturais fica na Rua Seu Coral 2367 e o telefone é 3021 9140. O WhatsApp é 98902 9112. Ligue, não fique desesperado, nossos preços lá são muito bons, temos grandes terapeutas lá. Entre no site e você verá o seu terapeuta. Você poderá escolher o seu terapeuta, a sua terapia. E tratamos sempre a pessoa como um todo nessa terapia, tá? Bem, o site é www.centrodeterapiasnaturaissp.com.br. E estamos finalizando aqui, infelizmente não deu tempo de abrir o telefone, mas você pode ligar lá, quiser falar comigo, quiser falar com qualquer outro terapeuta, ligue lá no Centro de Terapias Naturais, que você vai ficar muito bem, você vai resolver os seus problemas com certeza. Constituição da vida, parágrafo único. Quem vive preso ao passado não almeja o futuro. Portanto, não aproveita o presente, todos nós temos o direito de ser felizes. Só depende de nós. Namastê.